Olha, é melhor Bolsonaro já ir se acostumando com a ideia da prisão, para usar um termo bem bolsonarista utilizado em 2018, porque a derrota de Bolsonaro ela é inevitável. Resta saber se Bolsonaro vai ser derrotado no primeiro ou somente no segundo turno, mas ele vai ser derrotado. E quando ele for derrotado, o segundo elemento inevitável é a prisão do Bolsonaro, porque mais um escândalo envolvendo Bolsonaro, Michele e aquele coronel Mauro Cid pipocou nesses últimos dias. E na sua opinião, Bolsonaro será preso? A derrota dele vai acontecer no primeiro ou no segundo turno? Coloque nos comentários. E se você quer ver Bolsonaro preso, deixe o seu like e também se inscreva no canal. Esse escândalo que foi divulgado pela Folha de São Paulo envolve mais uma vez o coronel Mauro Cid e também Michele Bolsonaro. Antes de explicar esse escândalo com pagamentos de boletos e contas da Michele usando dinheiro supostamente público, você tem que entender quem é esse Mauro Cid, porque ele é uma figura central para Bolsonaro e é esse cara que deixa o Bolsonaro batendo dentadura, tá, pessoal? Porque ele não tá somente envolvido nesse episódio, ele tá envolvido em vários outros processos que o Bolsonaro é apontado como criminoso. Vamos lá, vamos por parte. Mauro Cid, ele é um ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele é um tenente-coronel que presta ali ajuda a Bolsonaro. É uma das pessoas mais próximas de Bolsonaro. E aí você vai falar assim, tá bom, mas o que tem esse cara? Esse cara, ele tá envolvido nos dois inquéritos que a Polícia Federal apontou crime de Bolsonaro. Aquele inquérito que envolve a divulgação de notícias falsas envolvendo os imunizantes com aquela doença que o Cazuza teve. Você sabe da doença que eu tô falando, Freddie Mercury, toda essa história. Então, ele que trouxe as informações para o Bolsonaro, informações falsas, sabendo que essas informações eram falsas e o Bolsonaro propagou, sabendo que tudo aquilo era mentira e o Bolsonaro teve o objetivo de confundir a população. Por isso que a Polícia Federal apontou crime nessa informação divulgada pelo Bolsonaro ou nessa ação do Bolsonaro. Mas o caso mais espinhoso envolvendo o Mauro Cid envolve aquele vazamento de dados sigilosos do TSE, que a Polícia Federal também apontou o crime do Bolsonaro. E todos esses dois casos deixavam Bolsonaro de cabelo em pé justamente pela presença do Mauro Cid, que tem muitas informações sobre o Bolsonaro. E por conta desses casos, ou do caso, melhor dizendo, envolvendo vazamento de dados sigilosos do TSE, que nós chegamos nesse escândalo, ou possível escândalo, envolvendo a Michele Bolsonaro. E por quê? Quando houve o inquérito para avaliar o vazamento dos dados sigilosos, a PGR solicitou que fosse arquivado esse caso. Você lembra muito bem dessa história. O Alexandre de Moraes negou o arquivamento do caso e solicitou que novas investigações fossem feitas envolvendo o Mauro Cid. Então ele prestou o depoimento e o sigilo telefônico dele foi quebrado. Quando o sigilo foi quebrado, a Polícia Federal encontrou troca de mensagens do Mauro Cid com outros funcionários do Palácio do Planalto. E nessas trocas de mensagens, a polícia também identificou boletos, pagamentos, trocas de mensagens envolvendo pagamentos de serviços pessoais prestados pela Michele Bolsonaro. Só que esses boletos envolviam dinheiro do Bolsonaro, que vinham da conta do Bolsonaro. Dinheiro sacado em espécie para o pagamento desses boletos, para o pagamento dessas operações ou desses serviços que foram contratados pela Michele Bolsonaro. E aí a Polícia Federal falou o seguinte, mas peraí, por que estão fazendo esse pagamento em dinheiro em espécie? Pagamento em dinheiro em espécie, como você sabe, pode ser utilizado para ocultar a origem do dinheiro. Então a Polícia Federal começou a investigar o Mauro Cid por uma coisa e acabou tropeçando em outra coisa. Como no caso, um possível desvio de dinheiro público via cartão corporativo também. O Palácio do Planalto deu uma justificativa muito capenga. O Palácio falou o seguinte, esse dinheiro ele foi utilizado em espécie para pagar as contas da Michele Bolsonaro, como cabeleireiro, manicure, dentre outras coisas, para evitar uma exposição da primeira-dama e também uma exposição dos prestadores de serviço. Colaria. Mas por que Bolsonaro, ao invés de tirar dinheiro da própria conta dele, ele não transferiu o dinheiro para a conta da Michele para que ela pudesse administrar da forma como bem entendesse isso? É estranho. Porque, mais uma vez, Michele Bolsonaro está envolvida em uma transação financeira. Porque nós já estamos indo para o 4º ano e nós ainda não sabemos por que Fabrício Queiroz depositou 89 mil reais na conta de Michele Bolsonaro, sendo que era um empréstimo feito pelo Jair Bolsonaro. Então uma situação esquisita que fez com que o Bolsonaro desse um chilicaço
ontem na live que ele fez atacando mais uma vez o Alexandre de Moraes. E na sua opinião, essa situação envolve corrupção da Michelle ou não? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E nessa live de ontem que o Bolsonaro fez atacando o Alexandre de Moraes, o estado do presidente estava deplorável. Ele estava vestindo uma camiseta amarela escrito Bolsochelli aqui embaixo, com uma mancha enorme na manga e um adesivo de campanha colado do tórax. Fora que o Bolsonaro estava totalmente despenteado e o cenário era um cenário mentirosamente improvisado. Porque está um material de construção atrás, querendo falar que o Bolsonaro ele é alguém simples e de improviso. Tudo mentira. Mas o que me chamou a atenção foi o semblante do Bolsonaro visivelmente abalado. Bolsonaro está abalado com essa situação, Bolsonaro está abalado também com as pesquisas. Vocês viram a pesquisa que saiu hoje da Genial Quest, link aqui no card. Bolsonaro não consegue reverter a tendência do Lula, a tendência do Lula nessa última semana é uma tendência de alta nas pesquisas, Bolsonaro na Quest inclusive caiu e ao que tudo indica a derrota no primeiro turno é inevitável, a não ser que Bolsonaro tire algum coelho da cartola. E Bolsonaro sabe que depois da derrota a pressão jurídica em cima dele vai ser assim imensa, porque ele tem mais de 100 processos nas costas, ele vai perder todas as prerrogativas do cargo e não resta mais nada a Bolsonaro a não ser caminhar lentamente para a prisão. E ele sente isso, ele sabe que a batata dele assou e que ele vai ser preso. Por isso que ele começou a atacar o Alexandre de Moraes. Falou que o Alexandre de Moraes ele tem que ficar longe da Michelle, que o Alexandre de Moraes não pode tudo, que o Alexandre de Moraes está usando a Michelle Bolsonaro para atingi-lo. Só que não é isso que o Bolsonaro quer fazer, tem uma tática escondida por trás. O Bolsonaro, ao colocar a Michelle no meio dessa situação, ele está pessoalizando a investigação do Alexandre de Moraes na figura da Michelle Bolsonaro, porque ele quer desviar o foco do Mauro Cid. Porque o grande medo do Bolsonaro em todas as investigações que a Polícia Federal apontou o crime que ele havia cometido era justamente o Mauro Cid, porque esse Mauro Cid possui muita informação. Então o Bolsonaro tira o foco das notícias do Mauro Cid, centra o foco na Michelle e começa mais uma vez a falar que a Polícia Federal, o STF, o TSE, o Alexandre de Moraes, Marte, todo mundo quer persegui-lo, todo mundo quer atingi-lo, todo mundo quer prendê-lo. Porque esse é o objetivo do Bolsonaro, lançar mais uma vez a narrativa do perseguido para tentar escapar da prisão. Prisão essa que é inevitável. E o objetivo do Bolsonaro hoje, pessoal, não é vencer o Lula, você sabe muito bem disso. Já tem meses que nós falamos isso. Eu vou deixar o link aqui no card da primeira vez que eu falei desse objetivo do Bolsonaro. Hoje o objetivo do Bolsonaro não é simplesmente impedir a vitória do Lula no primeiro turno. O objetivo do Bolsonaro é perder de pouco no segundo turno. Se a distância do Lula para o Bolsonaro no segundo turno, que a gente dificilmente vai acontecer, é o que tudo indica, for maior do que 10%, toda a narrativa do Bolsonaro vai por água abaixo, porque ele precisa falar que ele é um perseguido político. Caso contrário, ele vai ser preso e isso é inevitável, pessoal. Inevitável. Mas o que você acha disso tudo? Ainda tem a PGR, porque a PGR foi contra essa quebra de sigilo solicitada pelo Alexandre de Moraes, porque a PGR já havia solicitado que esse inquérito envolvendo o vazamento dos dados sigilosos do TSE fosse arquivado. E não somente isso, a Lindora Araújo também havia solicitado que após o pedido de arquivamento, nenhuma prova a mais fosse considerada no inquérito. E toda essa investigação envolvendo Mauro Cid vem depois do pedido da PGR de arquivamento do inquérito. Então a PGR tentou proteger Bolsonaro mais uma vez? Coloque nos comentários, quero saber a sua percepção.